Regência verbal, parte 3. Esse conteúdo que nós vamos estudar é conteúdo pré-requisito para estudo das regências verbais. Então, nós temos aqui um conceito muito importante que a gente tem que entender. O estudo dos pronomes pessoais são pré-requisitos para nós compreendermos a regência verbal. A regência verbal é o campo da língua portuguesa que estuda as relações de concordância entre os verbos e os termos que completam seu sentido. Muitas das vezes, esses termos que completam o sentido do verbo pode ser pronome. Por exemplo, o pronome oblíquo, ele tem a função de complemento. Verbal. Complemento verbal. Denominado de objeto. Esse objeto pode ser direto ou indireto. Continuando aqui. Então, para completar o sentido, pode ser um pronome, tendo esta função de complemento verbal. Ou seja, a regência verbal estuda a relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Nome aqui, para salientar, colocar aqui outra cor aqui, vamos ver. Colocar em azul. O nome aqui pode estar se referindo a substantivo, porque o complemento sempre é um substantivo ou uma palavra que tenha valor de substantivo. No caso, o pronome oblíquo sempre vai substituir um substantivo. Vamos avançar então. Pronomes pessoais. Uma das coisas que a gente tem que estar atento é os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. E acrescento também você no singular e vocês no plural, que é muito utilizado no português brasileiro. Então, não podemos esquecer disso. Então, você, vocês no plural. E de quem se fala, ele ou ela, eles ou elas. As pessoas do discurso, retomando, primeira pessoa é eu e nós. Segunda pessoa é tu e vós, você e vocês, plural e singular. E a terceira pessoa é ele ou ela, ou eles ou elas. Vamos entender. A pessoa do discurso, nós podemos representar um triângulo invertido. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu ou você. E a terceira pessoa,
terceira pessoa pode ser ele ou ela, eles ou elas. Como assim, pessoas do discurso? A primeira pessoa do discurso, nós damos nome do emissor, ele que inicia a mensagem. O emissor, o você aqui no caso, Joana, eu tirei 10 de matemática, e você? Você nós já sabemos que é a segunda pessoa, quem nós dirigimos a palavra, com quem se fala, tá? Está aqui, com quem se fala. E nós damos nomes de receptor. Os dois são interlocutores. Numa conversa, num discurso, tem uma terceira pessoa. Se eu tenho emissor e receptor, eu tenho o referente. A quem que está se referindo aqui? Joana, eu tirei 10 de matemática. E você? Que legal, Tati. Eu tirei 9. Aqui o assunto, né? O assunto das duas personagens, né? O assunto das duas personagens é a nota que elas tiraram. Então, a nota é o referente. O referente é a terceira pessoa do discurso. Terceira pessoa do discurso. A primeira é o emissor, que corresponde a quem inicia a conversa, que é o eu. O receptor é o tu ou você, que recebe a mensagem. E a terceira pessoa é o referente. Mas como assim? Nota é pessoa? Sim. No estudo da gramática, estudos linguísticos, o referente é o objeto, né? Ou, melhor dizendo, é a pessoa que faz parte do discurso. Vamos provar isso aqui. Vamos fazer a comprovação. A nota de Tati é 10. Vou colocar o numeral aqui. 10, só para a gente entender bem. O que é 10? Aqui, nesta oração. O que é 10? É Tati ou anota? Anota, ela anota. Porque conjugando o verbo ser, eu tenho eu sou, tu és ou você é, ele ou ela é. A nota corresponde a verbo ser, terceira pessoa. Terceira pessoa. Ou seja, a nota de Tati é o sujeito. O sujeito dessa oração. E a informação mais importante desse sujeito é a nota. Então, nota concorda com a terceira pessoa do verbo. Então, no estudo de língua portuguesa, a pessoa necessariamente é ser humano, é um animal ou coisa do tipo. O que é pessoa no estudo de língua portuguesa, pensando em pessoa? É a palavra que concorda com o verbo. Vamos seguir então nosso estudo.
para nós entendermos melhor essa situação da regência verbal, a gente tem que reconhecer os pronomes, porque lá na frente a gente vai ver o porquê que nós temos que estudar os pronomes para entender regência verbal. Os pronomes pessoais, eles podem ser masculino e feminino, ou seja, eles vão indicar gênero. Indicar gênero. Feminino e masculino está indicando gênero. Número, singular ou plural. Em estudo de língua portuguesa, quando se fala número, é uma dessas duas coisas. Para contagem de 0 a infinito ou outros tipos de numerais inteiros, fracionários, é com a matemática. Mas o número, quando se fala em estudo de língua portuguesa, eu estou falando ou do singular ou do plural. E são classificados de acordo com a função que exerce e sua tonicidade. Isso a gente vai ver mais um pouquinho para frente, que é a questão dos pronomes pessoais. Principalmente quando falo em tonicidade, eu vou estar referindo aos pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos. Vou apagar aqui que não ficou muito bom. Pronomes oblíquos, que tem a função de complemento verbal. Os pronomes pessoais são divididos em pronomes pessoais do caso reto, a gente vai entender isso mais lá na frente um pouquinho, e pronomes, desculpa-me, voltando, aqui uma falha, voltando, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses dois são chamados de pronomes pessoais. Apesar que tem outro pronome chamado de tratamento que está ligado à pessoa, mas nós não vamos estudá-lo agora. Senão fica muita informação. Vamos por parte. Aqui que nós vamos ver nesta tabelinha, essa pesquisa eu fiz num site muito bom de língua portuguesa chamado Toda Matéria, www.todamateria.com.br. Muito bom mesmo esse site. Então vamos aqui pegar aqui uma cor diferenciada. Vamos ver aqui. E aqui espessura, mais fininha. Pronto. Então, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, vocês vão ver aqui que eu é a primeira pessoa, como nós vimos lá na análise da figurinha. Segunda pessoa é o tu, mas temos você aqui, a gente não pode esquecer. Vou colocar aqui em amarelo, a espessura. Temos você, podemos esquecer que você e vós corresponde também à segunda pessoa. Temos aqui também terceira pessoa, ele ou ela, nós a primeira pessoa do plural, vós, vocês do plural também, e eles ou ela a terceira pessoa do
plural. A gente vai observar que é uma divisão entre o plural e o singular. Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Os pronomes pessoais do caso reto, ele está ligado diretamente à pessoa verbal. Por exemplo, quando eu digo canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Se nós observarmos aqui, os verbos, ele já traz nas suas desinências a pessoa verbal. O português é bom por isso, porque você vê quem canto, eu canto. Quem cantas, o S é a marca do tu, tu cantas. Quem canta não tem desinência para a terceira pessoa, é zero de desinência, mas tem a vogal temática que vai indicar que é a terceira pessoa, ele ou ela. Cantamos, mos é a marca da desinência da primeira pessoa, nós cantamos. Cantais, o I e o S, o is, é a marca da desinência da segunda pessoa do plural. E o M é a marca da terceira pessoa do plural, eles cantam. Porque canto é o verbo cantar, contando da direita para a esquerda, a próxima vogal, contando da direita para a esquerda, a próxima vogal a gente tira a raiz. Primeira vogal é o A, então o que sobrou é a raiz, ou radical. Aí temos aqui só um pouquinho, pegar aqui, vermelhinho, temos o A, que é a marca da vogal temática da primeira conjugação, E temos o R, vamos pegar outra coisinha aqui, temos o R, que sobrou da vogal temática, que é a desinência. Então, todos os elementos linguísticos que aparecem depois da vogal temática, nós chamamos de desinência verbal. Desinência verbal. Nesse caso, o R, a desinência verbal é indicação, indica, né? A forma nominal do verbo, infinitivo, impessoal. Aí eu vou escrever isso aqui direitinho, tá muito emboladinho. Vou escrever aqui melhor. Vamos apagar isso aqui, vamos escrever melhor, tá? Para ficar mais legível. Então, desinência verbal do R é forma nominal, Presta bem atenção. Forma nominal do verbo cantar é classificado como infinitivo impessoal. É como nós encontramos os verbos
no dicionário. É dessa forma, em R. Qual a relação que tem com os pronomes? Eu quero mostrar que as desinências verbais, elas escondem o pronome. Quem canta o O vai indicar a primeira pessoa. Quem cantas tu, o S vai indicar a segunda pessoa. Ele canta, não tem desinência, só tem vogal temática. Então, zero. Então, todas as zero de desinência, sendo todas as vezes que eu for conjugar o verbo, provavelmente eu vou ter zero de desinência para a terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural. Temos aqui mos. Toda primeira pessoa do plural é mos. Cantamos, falávamos, faríamos, diríamos, diremos, cantaremos, cantam. Só o M aqui é a marca da terceira pessoa. Então, a gente tem aqui eu, tu e ele, singular. E temos nós, vós e eles, plural. Esse aqui nós temos, melhor dizendo, o que nós temos aqui é o pronome pessoal do caso reto. Estou mostrando para vocês onde que nós observamos o pronome do caso reto. Sempre marcando a pessoa do verbo e vai funcionar, nesse caso, o pronome pessoal do caso reto sempre vai ter função na frase de sujeito, sempre. Alguns casos que pode vir com complemento, mas na maioria das vezes, então ele vai ter função de sujeito. Quem canta ele concorda com o verbo. E aí nós vemos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Nós temos aqui o átono. Vou procurar aqui no amarelinho. Vou pegar essa espessura aqui mais fininha. Pronome pessoal do caso oblíquo. Ele se divide em dois. Em átonos. Por essa cor não fez a diferença. Vamos ver essa aqui. Átonos e tônicos. Os átonos é me, te, o, a, se, li, nos, vos, os, a, se, li. E os átonos, repetindo, me, te, o, a, se, li, nos, vos, o, a, se, lis. Os tônicos é mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, nós, vós, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas e si. Eu não vou explicar aqui nesse ponto os detalhes como eu expliquei dos pronomes pessoais, porque nós já vamos ver muitos pronomes oblíquos nesse estudo que se segue. A gente vai tirando as dúvidas. No caso, o pronome pessoal, retomando o que a gente já viu, o pronome pessoal do caso reto vai ter função de sujeito. Ainda tem outra informação que eu deixei para passar agora. O predicativo do sujeito, quando ele vier concordando, dando característica, né, do sujeito na frase. Vamos ver aqui. A primeira pessoa, nós temos, como vimos, eu, segundo tu, singular, né? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Nós, a primeira pessoa do plural. Vós,
a segunda pessoa do plural, eles, ela, a terceira pessoa do plural. Lembrando que, voltando o tu, temos você, que também tem essa mesma função, e vós, vocês, plural. Singular, você, vocês, plural, que também tem a função de segunda pessoa. Agora vamos ver os exemplos aqui. Pronome do caso reto vem sempre ligado ao verbo, né? Ele finalizou o projeto há poucos dias. Quem finalizou? Quem finalizou? Ele finalizou. Pronome, terceira pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto. Quem finaliza, finaliza alguma coisa, nesse caso o projeto, e há poucos dias. Aqui ele está funcionando, tem a função de sujeito, está concordando, foi esse sujeito praticou a ação de finalizar. Nós estamos quase a chegar. Esse nós aqui está concordando também com o verbo. Veja bem que está concordando com o verbo nós. Lembra que se fôssemos conjugar o verbo estar, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estás, eles estão. Então, concorda com o verbo. Nesse caso, função de sujeito. Ele, função de sujeito. Vou colocar aqui do ladinho. Ele, função de sujeito. Porque ele está ligado diretamente ao verbo. Por isso que é pronome caso reto, reto, né? Direto. Função de ele, função de sujeito. Nós, também função de sujeito, porque está ligado diretamente ao verbo, porque é o sujeito que pratica a ação. Só ele é o escolhido, tenho que aceitar. Nesse caso aqui, ele vai ser predicativo do sujeito, o escolhido, vamos colocar aqui. Vamos só reorganizar essa frase, só para a gente identificar. Ele, essa é a ideia, ele é o escolhido. Só um pouquinho aqui. Ele é o escolhido. Parece que tem essa ideia, mas não. Aqui é o escolhido é ele. Agora ficou claro. Ficou claro o predicativo do sujeito. Dá a impressão, dá para fazer essa construção, dá, mas só que nessa frase a ideia é essa, né? O escolhido é ele. O que tem a ver com o predicativo do sujeito? Deixa eu colocar aqui um pontinho para se tornar frase, tem que ter ponto. O escolhido é ele. O escolhido é ele. O que nós vamos analisar é isso aqui, essa construção, para nós observarmos a questão, a diferença, né, do pronome como o determinador, né, aqui do verbo, ele é, mas aqui nesse caso a construção é essa, o escolhido é ele. Então,
Quando nós temos verbo de ligação, nesse caso, o é o verbo ser, verbo de ligação. Quando nós temos verbo de ligação, é predicativo do sujeito. Então, aqui o é o verbo de ligação que gerou aqui, né? Que ele, o escolhido, nesse caso aqui, liga diretamente. Dá para perceber claramente, diretamente, que eu estou falando da característica, né, do marco, que o escolhido é ele. Deixa mais claro. A informação mais importante não é escolhido, mas o ele, né, ele, o escolhido. Então, o verbo de ligação, ele vai gerar, ele é o predicado, o escolhido é o sujeito. Então, aqui eu tenho o sujeito, é ele, aqui por ter um verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. Que é a informação mais importante do predicado nominal. Predicativo do sujeito. É ele. Aqui, ele é o ser escolhido é uma coisa legal, mas é para mostrar de forma bem específica, é aquele, lá é ele, o escolhido. Então, o ele está funcionando com o predicativo do sujeito. E ele, nós sabemos aqui nesse caso, já estudamos anteriormente, vamos voltar um pouquinho, é pronome pessoal do caso reto. Aqui. Eu, tu, ele ou ela. Ou seja, pronome pessoal do caso reto também pode funcionar como predicativo do sujeito. Mas são raras vezes. Na maior parte, está sempre ligado ao verbo, como nesse caso aqui. O próprio verbo ser, na terceira pessoa, corresponde a ele. Mas só que nesse caso dessa frase, quis destacar o ele, aquela pessoa, né? Sobressaiu, a ideia sobressai até a própria, a informação mais importante é ser escolhido. Poxa, você escolheu uma coisa boa, mas destaca que mais a pessoa do que a própria questão da escolha. Sigamos então a explicação para retomar e chegarmos nos pronomes oblíquos, que é do nosso interesse. Então, nós temos aqui os pronomes pessoais do caso oblíquo. Podem ser átonos ou tônicos. Tem a função de complemento verbal, que nos interessa, ou complemento nominal. Não é o nosso caso agora, vamos pensar só no complemento verbal. O que eu coloquei aqui para vocês observarem que os pronomes oblíquos, ele vai corresponder com as pessoas do verbo também, mas só que vai ser como complemento. No verbo ir, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Aqui eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Eu venho,
tu vens, ele vem, nós vimos, vós vinde, eles vêm. Todos esses pronomes aqui que nós estamos vendo em verde é do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Está ligado intimamente com o verbo. E agora nós vamos passar a trabalhar com os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, a primeira pessoa, como no caso reto, tem seus correspondentes. Nós vamos ver em exemplos a seguir que eles têm uma relação também. Por exemplo, eu arrependi-me de não ter pedido perdão. Eu e pedi-me, o me é também a primeira pessoa. Então, por isso que a gente tem que estar bem atento, vendo que esses dois elementos marcam a primeira pessoa. Então, me, comigo, primeira pessoa do singular. Vou fazer uma setinha aqui. Te, contigo, segunda pessoa do singular. O, a, lhe, ele e ela. Olha que ele e ela também pode funcionar como complemento em alguns casos. Nós, vós. Nós, aliás, nos, melhor. Nos, nós, conosco. Primeira pessoa. Vos, vós, convosco. Segunda pessoa. E o, as, se, lhes, eles, elas, se, terceira pessoa. Só que na terceira pessoa, nós temos aqui, que não foi mencionado, mas temos o consigo, que é a terceira pessoa, tanto do singular como do plural. Porque o S é a marca da terceira pessoa, por isso que no consigo tem S também. Se vocês observarem, tem S, tem S. Comigo, primeira pessoa, me, mim, tudo tem M, comigo também tem me. Contigo também tem te, ti. Contigo tem o ti aqui, né? De forma bem clara. Nos, nós, conosco. Aqui, primeira pessoa também. Aqui temos o nos. Vós, vós, convosco, vós. E também temos consigo, que não foi mencionado, mas vale salientar para não ter surpresa lá na frente. Falar, não foi mencionado, consigo existe, ele existe. Não está colocado aqui porque não é o uso da língua portuguesa do Brasil. Portugal eles usam, mas o Brasil, muito raras exceções. Então, nós vamos seguir com o estudo dos pronomes oblíquos. Nós temos aqui exemplos de frases com pronomes oblíquos. Vem comigo? Comigo é pronome oblíquo. Tenha certeza que você vai se divertir conosco. Pronome oblíquo. Alguém sabe dele? Pronome oblíquo, lembra lá? E temos o ele. Que aqui ele está funcionando como pronome, complemento do verbo, né? Alguém sabe dele. Tenha certeza que você vai divertir conosco. Vem comigo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos são assim chamados presta bem atenção, porque não possuem, vou colocar aqui pronome oblíquo átonos, eles não são chamados assim porque eles não possuem acentuação própria, sujeita à tonicidade dos verbos. Além disso, não são precedidos por preposição, ou seja, os pronomes oblíquos me, te, o, a, se, lhe, nos e vos, eles não são precedidos, nunca vem antes deles preposição.
não são precedidos de preposição. Precedidos de preposição. Só para reforçar. Aí segue. Exemplos de frases com pronomes pessoais do caso oblíquos ou átomos. Vamos ver aqui. Disse-nos que estava cansado e que por isso, aliás, que por esse motivo não vinha à festa. Disse-nos. Quem diz alguma coisa. Está complementando o verbo disse-nos. Não te convidei. Eu me convidei a você. Penteei-me. Ação refletindo sobre si mesma. Então, nós observamos aqui que os pronomes oblíquo átomos são esses aqui e nós não vimos nenhuma preposição próxima deles. Vamos seguir a explicação. E aí, pessoal, qualquer dúvida é só colocar lá no comentário o que vocês querem tirar a dúvida. Aqui temos os pronomes pessoais tônicos. Possui acentuação própria e são usados com preposição. São eles: mim, comigo, ti, contigo, ele, elas, si, nós, conosco, vós, convosco. Observe que as formas comigo, contigo, conosco, convosco resultam da junção da preposição com os pronomes mim, ti, nos e vos, como eu mencionei anteriormente. Exemplos de frases com os pronomes pessoais em casos oblíquos tônicos. O que disseram para mim? Eu não digo a mais ninguém. Olha aqui o para de preposição. Antecede, aqui no caso, uma preposição. Fez conosco o que já tinha feito com a outra. O que fez ela? Conosco é um pronome oblíquo, tônico, e ela também é um pronome oblíquo, tônico. Nesse caso, não apareceu preposição, depois a gente vai explicar esses casos, tá? Mas o que devemos salientar que quando nós estudamos os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre vai, na maioria das vezes, preceder de preposições. No caso aqui, vamos ver alguns exemplos. Aqui, vamos pegar aqui um vermelhinho. Ou quando o pronome vem depois da preposição, mas antecede, tem ó, pronome vem. Que pronome que estou tratando? Pronome, estou falando dos pronomes oblíquos. Nesse caso aqui, não, tá? Eu estou falando do pronome do caso reto. É só uma observação que é muito importante, tá? Pronome do caso, pronome pessoal do caso reto. Que é importante isso aqui. Quando ele antecede o... Nossa, minha caneta tá falhando bastante. Vou comprar outra caneta, essa aqui não está boa.
Pronome do caso reto. Antecede um verbo no infinitivo, você sabe que é terminado em R, deve ser utilizado pronome do caso reto. Isso porque, nesse caso, está exercendo a função de sujeito da oração. Essa tarefa é para eu fazer. Que seria natural, depois de uma preposição, dizer para mim fazer, não é? Mim não faz, quem faz, eu faço, né? Quem pratica ação, no caso, que indica da prática de ação, é o pronome pessoal do caso reto. Para eu abrir, olha aqui. Eu abrir. Para eu abrir, vou fazer uma ação. Então, não pode ser pronome pessoal do caso oblíquo, tem que ser do caso reto. Para tu comeres. Quem come? Quem é que come? É alguém que tem condição de praticar a ação. Nesses casos, aparece sim o pronome pessoal do caso reto depois de preposição. E nesses casos, por causa do verbo que vai indicação. Porque nós temos lá, na forma do infinitivo pessoal, a gente conjuga assim: fazer eu, fazer, abrir eu, abrires tu, abrir ele, abrirmos nós, abrirdes vós, abrirem eles. Então, a marca do infinitivo impessoal já traz o verbo para um modo infinitivo. Então, traz para o modo infinitivo a preposição, porque marca a ação do pronome, que no caso aqui é o sujeito. Por exemplo, para tu comeres. No infinitivo impessoal, é somente o R. No infinitivo pessoal, aparece todas as pessoas. Infinitivo pessoal. Como é que eu conjugo? Vou pegar esse verbo comer, que já está flexionado para tu. Então, como é que eu conjugo o infinitivo pessoal? A gente conjuga assim: comer, eu, comeres, tu, comer, ele, daqui é o singular, plural, comermos, nós, comerdes, vós, comerem eles. Essa construção é possível por causa do infinitivo pessoal. O infinitivo impessoal é só quando o verbo é terminado em R. Nesse caso, nós temos sim no português o infinitivo pessoal, que vai marcar. Nós temos aqui singular e o plural. Segue a nossa explicação. A gente, à medida que já vai avançando, vamos entendendo melhor o pronome oblíquo. Aqui nós vamos entender, vamos ter que explicar mais um pouquinho, que o pronome oblíquo tem casos específicos. Quando ele vem acompanhado, quando ele vem marcado, no caso, ele vem acompanhado dos verbos chamados verbos pronominais.
Os verbos pronominais, eles já vêm conjugados com os pronomes oblíquos, que indica que a ação do verbo é refletida no próprio sujeito, que executa, ou, no caso mais de um sujeito, que se trata de uma ação recíproca, que a gente vai entrar no estudo, a gente vai ver alguma coisa sobre vozes do verbo. A voz reflexiva. Por que a gente tem que trabalhar isso? Porque é o pronome oblíquo e implica também na questão da regência verbal. Então, a gente vai ter que ver isso, não tem jeito, é pré-requisito. Voz reflexiva. Aqui tem a voz de reciprocidade. Vou colocar a sua voz recíproca, já dá para entender. Que reflete, né, todo o sujeito do enunciado, que nós estamos aqui, da voz recíproca. E temos aqui alguns verbos pronominação chamados essenciais. Preste bem atenção. Isto é, verbo que precisa estar acompanhado do pronome oblíquo para fazer sentido. Só que no dia a dia a gente não usa. No português brasileiro a gente quase não usa isso. Os verbos pronominais são acidentais. Também, eles têm os essenciais e eles também podem ter os pronomes acidentais. Nós vamos ver os dois casos. Os acidentais, ou seja, eles existem sem um pronome oblíquo, mas também pode estar acompanhado deles. Como assim? Quando nós conjugamos os verbos, há aqueles que não precisam de forma alguma de pronome oblíquo para ser conjugado. Vamos ver aqui, vamos dar uma pesquisada na conjugação dos verbos. Que verbos pronominais. Verbos pronominais. Estou aqui consultando a conjugação.com.br. É um site muito bom também de verbos e que auxilia muita gente que trabalha com língua portuguesa ou quem quer estudar, né? Pronominais. Vou colocar aqui um verbo. Vou colocar aqui verbo lembrar. Lembrar. O verbo lembrar. Nós vamos observar aqui que eu lembro, tu lembras, ele lembra, nós lembramos, vós lembrais, eles lembram. Modo indicativo. O verbo lembrar, gerúndio é lembrando, particípio lembrado, infinitivo é lembrar. É um verbo regular. Ele pode ser transitivo direto, transitivo direto e indireto e pronominal. Ele pode ter essa característica de vir junto com o pronome. Que é nesse caso aqui. Lembro-o, lembrá-lo, tu lembrá-lo, ele lembra-o. Aqui nesse caso, a conjugação vem com pronome oblíquo, dá para perceber a função aqui do pronome do caso reto, que é de sujeito, e o de complemento. Agora nós vamos dar mais uma pesquisada quando ele aparece ele como pronominal. Eu lembro-me, tu lembras-te, ele lembra-se, nós lembramo-nos, vós lembrai-vos, eles lembram-se. Eu lembrava-me, tu lembravas-te, ele lembrava, nós lembrávamos, vós lembráveis, eles lembravam-se. Então, aqui nesse caso, a conjugação é quando for construída com a ideia
a voz for reflexiva, é obrigatório parecer os pronomes caso rico. Desculpa, caso oblíquo. Rico é bom, né? Eu lembro-me, tu lembras-te, ele lembra-se, nós lembramos-nos, vós lembrai-vos, eles lembram-se. Nesse caso, o verbo lembrar, ele é pronominal. Ele também pode ser não pronominal. Existe essa possibilidade. Vamos ver o verbo referir. Verbo referir. O verbo referir também tem essa mesma natureza. Ele pode ser não pronominal, como eu refiro, tu referes, ele refere, nós referimos, vós referis, eles referem. Aqui também temos conjugação com pronome oblíquo átono. Eu refiro, tu refere-lo, ele refere-o, nós referimos-lo, vós referimos, eles referem-no. E ele também pode aparecer com conjugação pronominal. Eu refiro-me, tu referes-te, ele refere-se, nós referimos-nos, vós referivos, eles referem-se. Então, quando nós observarmos essa construção, nós temos aqui, no caso, a voz reflexiva. Eu refiro-me, tu referes-te, porque recai sobre o próprio sujeito. Ele refere-se, nós referimos-nos, vós referivos, eles referem-se. Aqui, a voz é com conjugação pronominal reflexiva, pode ser reflexiva ou recíproca. E aqui nós temos a voz ativa. Eu refiro, aqui o sujeito tem voz ativa, embora pareça o complemento do pronome oblíquo. Eu achei interessante mostrar para vocês isso, porque esse conjugador de verbo é muito bom. Não está aparecendo para vocês aí na tela, mas eu repito, Ver Curiosidade é conjugação.com.br, ok? É muito interessante. A gente vê aqui o indicativo, que tem quantos tempos: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro e presente. 6 tempos. Subjuntivo nós temos 3: presente, pretérito imperfeito, futuro. Imperativo nós temos 2 formas, afirmativo e negativo, e o infinitivo pessoal que eu mostrei para vocês lá. Vocês percebem que o pronome ele vai depois do verbo. Referir, por referir eu, por referires tu, por referir ele, por referirmos nós, por referir de vós, por referir eles. Esse aqui é o infinitivo pessoal. E temos também o gerúndio, que é terminado em NDO, referindo, participio passado referido, terminado em do. A maioria dos verbos regulares, aliás, todos eles é terminado em do para o particípio. Gerúndio é terminado em NDO e o infinitivo impessoal é terminado em R. Voltando para nosso estudo dos pronomes, nós temos aqui reflexivo, desculpa aqui, vamos retomar aqui, vamos apagar, reflexiva, eu escrevi errado, pessoal, esse desespero dessa caneta aqui, que toda hora dá problema. Voz reflexiva, agora vai certinho. Desculpa aí pelo equívoco. Então, vamos seguir aqui a nossa aula. Nós temos aqui conjugação dos verbos pronominais. Eu mostrei para vocês lá, né?
Os verbos pronominais requerem uma especial atenção em sua conjugação, além da concordância verbal feita entre o sujeito e o verbo. Também deve-se entender como o pronome oblíquo precisa de concordar com a pessoa que faz a referência. Vamos entender melhor? Conjugação pronominal reflexiva. O que tem com regência verbal? Tem tudo a ver, porque vai ter construção de verbo que ele vai estar na forma pronominal. Conjugação pronominal reflexiva. Na conjugação pronominal reflexiva, a ação do verbo é refletida no sujeito que a executa. Por exemplo, o verbo levantar-se apresenta o pronome oblíquo, que indica que a ação do verbo em questão é feita pelo sujeito em si. Próprio. Dessa forma, o pronome oblíquo concorda com a pessoa que executa a ação. Vejamos os exemplos seguintes, em que o sujeito é o pronome pessoal do caso reto e a relação que ele tem com o pronome oblíquo. Isso aqui é importante porque no momento que nós estivermos trabalhando com as vozes do verbo e observando a regência verbal, se nós não entendermos o pronome oblíquo, não vai fazer sentido nenhum. Sujeito, pronome reto. Porque qual que é a função do pronome do caso reto? Sempre de sujeito, pronome oblíquo de complemento. Mas nesse caso, nós vamos ver algo diferente. Eu me levantarei muito cedo. E a ação do levantar é do eu. Me levantarei também reflete sobre mim mesmo. Eu me levantarei muito cedo de manhã. Então, nesse caso, o pronome oblíquo concorda com a pessoa que executa a ação. Nesse caso aqui, nós temos a voz reflexiva. Isso aqui é muito importante a gente saber. Ele nunca se levanta a tempo, está sempre atrasado. Esse ele está ligado ao verbo, porque ele pratica ação. E se levanta, esse ser também está ligado ao verbo, porque está se tratando de si mesmo. Então, aqui a voz é a voz reflexiva, ação executada pelo próprio sujeito. Voz reflexiva. Nós até nos levantamos antes do horário. Esse nós está concordando com nós de forma clara, né? Tem a marca do N aqui, indica a primeira pessoa do plural. Nós. Em nós. O que nós fizemos? Levantamos. Até nós nos levantamos. Essa ação reflete sobre o próprio sujeito. Sigamos a nossa explicação. Note nos exemplos anteriores que não apenas a desinência verbal levante-se precisou de concordar com o sujeito. O pronome oblíquo também precisa concordar com o sujeito, já que se trata de uma ação reflexiva, de o sujeito pratica e sofre ação. É o sujeito que executa a ação em si mesmo. Aí nós temos a relação que já vimos anteriormente. Eu para me, tu para te, se para ele ou ela, nós para nos, vós para vos e se para eles ou elas. Agora quero chamar a atenção nesse aspecto aqui.
O que nós temos que observar quando tem voz reflexiva? Apenas os pronomes oblíquos átonos que aparecem na voz reflexiva. Aí a pergunta é: como é que eu identifico os pronomes oblíquos átonos? Aí vem o princípio da fonética, que a gente vai ter que entender um pouquinho. Quando eu tenho as vogais, no português, as vogais são A, E, I, O e U. De acordo com o estudo da fonética, I e U são semivogais, são fortes. Semivogais I e U. Se I e U são semivogais, são fortes, então por isso eles são tônicos. Se você for pronunciar as vogais com vogais puras, é aquelas que saem sem nenhum obstáculo. Se você abrir a boca na forma de O e pronunciar as vogais A e U, sai sem nenhuma dificuldade. Você pode até fazer o teste. A, E, O. Tocando no queixo abaixo, segurando na forma de O, a boca, você consegue pronunciar o A e o E e U sem dificuldades. A, E, O. A, E, O. O I e U tem dificuldade maior. I, U. O I e U vai ter movimentos mais bruscos, ou seja, eles precisam de força. Por isso que eles são chamados de semivogais e eles são tônicos. E o A, E, O, sai livre. Então, eles são os átonos. Ou seja, não precisa de força para sair das pregas vocais. Isso aqui é muito importante. Porque muitas pessoas às vezes não sabem que é o átono. O átono é isso, as vogais átonos é isso. São fonemas átonos, o O é átono, I e U são semivogais que são tônicos, porque eles são fortes. E no caso, nós e vós, se nós pegarmos, agora vamos pegar aqui, colocar os átomos aqui. Colocar os oblíquos átomos. Os O são átonos, o E são átonos e o A são átonos. Vamos colocar aqui do ladinho. Me, tá mais para má, né? Então, apagar aqui. Pegar aqui. Me, T, O, A, Lhe, também como o plural, os, as, lhes, e temos nos. Vou colocar o nos
aqui embaixo, considerando que ele é plural. Nos e vos. Esses são átonos porque as vogais A, E, O, A, E, O são átonos. E os tônicos? Agora nós vamos ver os tônicos. Antes de nós tomarmos essas explicações, vamos aqui salientar, lembrar. Vou pegar aqui uma cor diferente, vou pegar um azulzinho. Aqui, ó. E é átono de me. T é átono. C é átono. Nos, o tá sem acento, é átono. Vos é átono e C é átonos. Aqui esqueci de colocar o C, né? C. Todos esses aqui acompanham a conjugação verbal pronominal. Por exemplo, eu me levanto, tu te levantas, ele ou ela se levanta, nós nos levantamos, vós vos levantais e ele se levanta. Se nós colocarmos o pronome para depois do verbo, nós vamos colocar na forma padrão mais culta. Levanta-te, levanta-se, levantamo-nos, levantai-vos, levantam-se. Eu levanto-me, tu levantas-te, ele levanta-se, nós levantamo-nos, vós levantai-vos e eles levantam-se. Essa é a forma pronominal erudita. Como nesse caso aqui, ó. Se vocês quiserem, é só pesquisar a forma pronominal. Vocês vão ver que o pronome oblíquo, ele vem depois, a forma tradicional, mais erudita, vem depois do verbo. Eu refiro-me, tu refires-te, ele refere-se, nós referimos-nos, vós referir-vos, eles referem-se. Seguindo aqui a explicação, perceba como tanto o verbo pronome oblíquo precisa concordar com o sujeito que executa a ação, nesse caso em si mesmo, quando a voz é reflexiva. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos exemplos. Nós temos aqui, no caso, vamos ver aqui. Amar-se, maquiar-se, barbear-se, matar-se, cuidar-se, olhar-se, machucar-se, pentear-se. Esse se aqui está indicando tudo o quê? A ação que recai sobre o sujeito que pratica a ação. Nesse caso, nós temos o quê? A colocação pronominal reflexiva, ou seja, do sujeito quando pratica ações em si mesmo. Seguindo avançando mais um pouquinho, nós temos aqui a conjugação pronominal recíproca também. Nós temos, vamos ver o conceito. A conjugação pronominal recíproca ocorre quando o verbo tem mais de um sujeito, ou ao menos sujeito no plural, e a sua ação é refletida em cada um desses sujeitos. Em outras palavras, a ação do verbo é executada quando o sujeito pode ser substituído por um pronome na primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Veja os exemplos seguintes.
nos quais o sujeito é um pronome pessoal do caso reto. Nós nos cumprimentamos na festa. É uma ação de mais de um. Várias pessoas fizeram. Aqui nós cumprimentamos. Aqui ação do sujeito e o nos reflete sobre essa mesma ação. Seguindo a explicação, mais um exemplo. Nós temos aqui: vós vos cumprimentais toda manhã, certo? Vós cumprimentais e vos cumprimentais. Aqui a gente percebe também de mais de um, que ninguém cumprimenta a si mesmo. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Eles nunca se cumprimentaram. Isso aqui fica até mais claro pra gente. Eles é o praticação e eles mesmos sofrem ação. Eu e ele nos cumprimentamos. Quando nós temos eu, que é a primeira pessoa, somando com ele, nós temos nós. Corresponde a nós. Eu e ele nos cumprimentamos. Eu e ele, que é mais de um, né? Praticação e sofre ação também. Tu e ela vos cumprimentais. Tu e ela corresponde o quê? A vós. Pratico a ação, é mais de um, por isso que é recíproco. E também recebe a ação. Ele e ela nunca mais se cumprimentaram. Ele e ela corresponde a eles. Eles nunca mais se cumprimentaram. Praticação e também sofre ação. Então, a marca do pronome oblíquo indica também, tem que fazer relação com o sujeito, porque o sujeito aparece praticando ação e ao mesmo tempo parece sofrendo ação. Isso aqui nesse caso, quando é mais de um, a voz é recíproca. Nos exemplos, a conjugação pronominal é classificada como recíproca. Quando é recíproco, quando é mais de um. Quando a ação reflete sobre si mesmo e mais de um, existe a reciprocidade. Mais de um, mais de... Aí, trocar aqui, colocar aqui direitinho. Mais de um sujeito. O sujeito tem que estar no plural, senão não tem reciprocidade. Veja outros exemplos que pode ter uma colocação pronome reflexivo, que esse aqui é mais fácil. Aqui eu tenho abraçar-se, estimar-se, agredir-se, falar-se, amar-se, ligar-se, beijar-se, um ao outro. Aqui nós temos a marca da voz reflexiva, pronome reflexivo, na partícula C, no caso aqui do pronome oblíquo, né? Esse elemento linguístico aqui. Falar-se, ligar-se, ver-se, um ao outro. Aqui, só que, por que é voz reflexiva? Porque aqui ele está no singular. Percebe que está todos no singular, porque está no modo infinitivo. Singular, mas da ideia que tem mais de um, é por causa do verbo, a forma nominal infinitivo. Como que eu sei que é forma nominal infinitivo? Infinitivo impessoal.
Esse infinitivo pessoal é quando o verbo está terminado em R. Todos os verbos terminados em R, como a gente encontra no dicionário, é o infinitivo impessoal. Seguindo mais um pouquinho, vou dar mais uma ajeitadinha aqui. Isso aqui é importante, não poderia deixar de passar essas informações, que no caso aqui nós estamos trabalhando com os verbos pronominais essenciais. Os outros ali, você pode até mudando de regência, né? Mudando de voz, os verbos deixam de ser pronominais. Nesse caso, não. São chamados de verbos pronominais essenciais, aquele que obrigatoriamente é acompanhados do pronome oblíquo. Ele nunca é conjugado sem um pronome oblíquo. Exemplo: abster-se, apiedar-se, arrepender-se, atrever-se, indignar-se, queixar-se, suicidar-se, zangar-se. Só que no português brasileiro, nós eliminamos o elemento oblíquo. Eu queixava de tudo. Eu queixava-me de tudo. Então, o verbo queixar-se, ele tem que aparecer o pronome oblíquo porque é obrigatório. Mas só que o português brasileiro, no coloquial, a gente deixa de usar. Mas é importante para o ensino da língua portuguesa, para quem vai fazer concurso, vai fazer o Enem, é essencial que saibam disso. Que esses verbos são, os pronomes oblíquos, eles são obrigatórios. Veja alguns exemplos de verbos pronominais essenciais. Nós temos aqui: ele se arrependeu de ter ido à festa. Desculpa, ela se arrependeu. Ela praticou a ação e sofreu a ação em si mesma. Eu me abstive. Não tem como não aparecer o pronome. Ninguém se atreveu a questioná-lo. Ninguém. Pronome indefinido, sempre em terceira pessoa, corresponde a ser terceira pessoa também. Ela também é terceira pessoa, eu primeira pessoa. Esses verbos aqui, eles são obrigatórios vir com o pronome. Se vocês escreverem o verbo arrepender, abster-se, atrever-se, indignar-se, queixar-se, sem os pronomes oblíquos acompanhando-os, está na gramática padrão, está inadequado. Agora, existe aqueles que são os verbos pronominais acidentais, que de repente, dependendo da construção, aparece o pronome oblíquo acompanhando. Tem esse caso também, ele é chamado de acidentais. Então, os verbos pronominais acidentais são aqueles que podem apresentar sem o pronome oblíquo, como o verbo lembrar. Ele pode vir com o pronome oblíquo a, e pode vir também sem ele. Pode ocorrer acompanhados ou não do pronome. Pode conjugar das duas formas: aceitar, aceitar-se, aceitar, aceitar-se, desculpar, desculpar-se, esquecer, esquecer-se, iludir, iludir-se. Temos mais aqui um pouquinho, vamos para frente. Lembrar, lembrar-se, como eu mostrei para vocês lá. Esses aqui não são obrigatórios, são acidentais, dependendo da construção, né? Aí você vai ter que aplicar o pronome oblíquo. Pentear, pentear-se, ver, ver-se. Vamos avançando. Nós temos aqui, note que é possível usar esses verbos sem o pronome oblíquo. No entanto, muitas vezes o pronome é incluído, o que
altera levemente o significado do verbo, explicitando uma ação que ocorre no próprio sujeito, que nós damos o nome de voz reflexiva, né? A voz do verbo, ou a voz recíproca. Contudo, atenção à regência. Muitas vezes o verbo pronominal é regido por preposição, como nós vimos anteriormente. Estudar preposição é pré-requisito para o estudo da regência verbal. Eu esqueci algo em casa. Aqui, eu esqueci, não temos um verbo. Melhor dizendo, não tem um pronome oblíquo. Aqui embaixo eu tenho. Eu me esqueci de algo em casa. Esse me aqui já é o pronome oblíquo acompanhando o verbo. Aquela ideia de reflexivo, né? A ação da voz reflexiva. Eu me esqueci, eu mesma esqueci. Voz reflexiva. Eles lembraram o que aconteceu lá. Eles se lembraram. Aí há uma reciprocidade entre eles, né? Eles se lembraram, tá na conversa, um lembrando o outro. Eles lembraram, só eles lembraram. Eles se lembraram que eles estavam fazendo aí uma conversa e um estava lembrando o outro do que aconteceu. Aqui nós temos, aqui nesse caso, a voz é recíproca. Voz recíproca. Voz recíproca. Vou apagar aqui. Voz recíproca. Bom, seguindo aqui nossos estudos, colocação pronominal. Esses pronomes oblíquos, eles têm, voltando um pouquinho aqui o assunto anterior, só para fechar o ponto que nós estamos estudando anteriormente, verbos pronominais são acompanhados de pronome oblíquo, indicando que a ação reflete no sujeito do enunciado. Como foi no caso, voltando um pouquinho, tanto na voz reflexiva como na voz recíproca. Eu me esqueci de algo em casa. Eu e me, primeira pessoa. Eles se lembraram. Eles e se também é terceira pessoa. Eu e me, primeira. Eles se a terceira. Então, eles combinam. Tem que combinar com o sujeito do enunciado. Tem aqui colocação pronominal. Aqui está dizendo o quê? Você se recorda das regras de colocação pronominal? Elas indicam se o pronome oblíquo aparece antes do verbo ou depois dele, até recortando. O que é colocação pronominal? Vamos colocar aqui. É coisa bem fácil de a gente identificar. Temos aqui o me. O caso aqui. O me, ele veio antes do verbo. Parece que a formatação não está perfeita. Mas vamos colocar aqui. Acho que agora deu. O me, o pronome oblíquo, vem antes do verbo. Nesse caso é o próprio. O mesóclise é quando o pronome oblíquo vem no meio do verbo. Cuidar-me-ia melhor se tivesse mais tempo. Ai, que outro probleminha. Vamos lá dar uma arrumadinha aqui. Acho que o espaço está pequeno. Acho que eu não está comportando. Então, o mesóclise é quando o pronome vem no meio. Cuidar-me-ia. Então, o me aqui, ele vem no meio. Vou só apenas indicar, então, só fazer sublinhar, então.
me-ia. O ia ainda é o verbo, então ficou no meio do verbo. Cuidaria. O que aconteceu aqui? A regra é, quando o verbo está no futuro do presente, no futuro do pretérito, o pronome oblíquo, ele vai no meio, na parte, melhor, interior do verbo. Cuidar-me-ia. Vai bem aqui. Vai ter aqui, só conjugar os verbos, mas lá no conjugador já tem conjugado, é só analisar. Cuidar-me-ia. Separa parte do verbo e acrescenta o pronome oblíquo e depois completa com a parte que sobrou do verbo. Ou seja, isso chama-se mesóclise, quando o pronome oblíquo ele fica no interior do verbo. Ênclise, após o verbo. Cuide-se, refere-se. Também está com o mesmo probleminha. Vamos apagar. Que nós não temos ainda as preposições para a gente falar alguma coisa sobre, né? Para entender melhor. Cuide-se. Ok. Então, nós temos aqui a colocação pronominal dos pronomes oblíquos. A norma padrão da língua portuguesa, né, que é a norma padrão da gramática, prefere o uso da mesóclise, porém, preste bem atenção, porém, tem sido cada vez menos frequente na linguagem coloquial, havendo cada vez mais ocorrência de ênclise, principalmente de próclise. Entre as regras, espera-se que o pronome oblíquo seja atraído para perto dos outros pronomes de advérbios e de preposições, e entre outras tendências orienta o uso do próclise e da ênclise, em detrimento da mesóclise. O que seria isso? A língua portuguesa do Brasil, a gente não usa mais essa forma de mesóclise. Por exemplo, cuidarei, te cuidarei. De acordo com a gramática, usando o verbo estando no futuro, quando o verbo está no futuro do pretérito ou presente, a gramática tradicional exige que esse pronome ele fique no interior do verbo, que é a regra antiga. Cuidar-te-ei. Cuidar-te-ei. Te cuidaria. Como que fica? Cuidar-te-ia. As pessoas falavam assim antigamente. Hoje está se perdendo e, inclusive, está se perdendo também na escrita. Aqui nós fechamos nesse conteúdo pré-requisito de pronomes oblíquos. Vocês observam que trabalhamos muito os pronomes oblíquos. Por quê? Porque o pronome oblíquo é um pronome complemento. Então, implica-se na questão da regência verbal. Finalizamos por aqui. Ainda temos mais um estudo ainda que faz parte, que é pré-requisito, continuação do estudo das preposições.